ser mãe não é ser mãe por acidente. E mesmo que seja por acidente ser mãe, a gente precisa entender que a partir do momento que assumimos essa responsabilidade, ela é para o resto da nossa vida. Então, mãe é um símbolo muito especial. E por causa justamente disso, eu vim trazer uma passagem que é sobre Ruth, né? A passagem de Ruth, que é algo maravilhoso, né? A história de 3 mulheres que no final se resumiu a 2 e que acabou se tornando uma. Mas existiu ali entre Noemi e Ruth amor e cuidado. Por isso que eu escolhi o tema dessa mensagem de hoje, né? Para que a gente possa entender, para nós que possamos aprender e principalmente colocar em prática na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela começa a fluir, ela faz milagre quando nós colocamos em prática na nossa vida. Não é só ouvir, mas também é praticar. E a palavra do Senhor, ela nos relata pontos importantes dentro da história de Ruth. É um livro tão pequeno, né? 4 capítulos só, mas irmãos, eu confesso para você que durante 2 semanas estudando essa passagem, ela me ensinou pontos valiosos de ser mãe, me ensinou pontos valiosos de ser filho, me ensinou pontos valiosos de ser serva. Numa simples posição, direcionamento, o fluir de Deus, a palavra do Senhor me trouxe tanto aprendizado. E a palavra do Senhor no livro de Ruth, né, bem no início, ele já relata algo importante, a decisão de um sacerdote, né, a decisão do homem da casa. E a palavra do Senhor fala, né, que Elimeleque, ele tomou ali a sua decisão, recolheu a sua família e foi para a cidade de Moabe, né? Decidiu sair de Belém de Judá e ele foi para Moabe. Ali ele foi construir a sua vida, deixou casa, porque pelo que eu li e reli, ali ele deixou sua casa, ali ele deixou seu campo, ali ele deixou tudo. Então ele pegou tudo que ele podia e ele levou para Moabe. E ele foi até lá. A palavra do Senhor relata, irmãos, que nesse período houve fome sobre a terra. Houve grande fome, atingiu todos os lugares, todas as regiões, e a fome foi muito grande. Houve muito desespero sobre a terra. A própria palavra relata que Noemi, ela teve o seu primeiro ponto, né? Vamos dizer ali, de prova, de perca. Noemi perde o seu esposo. Aquela mulher, ela perde o seu esposo, ela perde a sua cobertura, ela perde o seu sustento, porque a própria, na época, e na lei, o homem, o sacerdote, ele é isso, ele é aquele que traz o mantimento para a sua casa, é aquele que sustenta a sua família, é aquele que protege e guarda a sua casa. E aquela mulher perdeu aquele homem, o seu esposo. E eu acredito, irmãos, que é uma dor muito grande. Não existem palavras para a gente poder dizer o que faça acalentar o coração quando perde alguém que amamos muito. É algo que não tem como. E aquela mulher começou a sua jornada. Aquela mãe, aquela esposa, ela começou com uma grande jornada, numa terra diferente, com um povo diferente, com 2 filhos ali para criar, porque seu esposo faleceu. E aquela mulher começou a vencer os obstáculos da vida, dia após dia. A palavra do Senhor fala que os rapazes cresceram, os rapazes conheceram as suas esposas, se casaram com moabitas ali. E a própria palavra de Deus diz que durante 10 anos, aquelas mulheres conviveram ali com Noemi. A palavra também fala
que aquelas mulheres também tiveram um baque muito grande. E mais uma vez Noemi tem uma grande perda. Ela perde os seus 2 filhos. Ela perdeu o seu marido e ela teve que suprir toda uma casa. Ela depois, com a grande fome e as dificuldades que teve durante toda a cidade, toda a nação, ela perde os seus 2 filhos que pela lei eram aqueles que iriam prover também dentro da casa. E essa mulher, ela perde a sua família. Aquela mulher, ela começa a ter um impacto na vida dela. Ela começa a ter algo muito difícil, que é o momento da perca, o momento da dor. Num momento tão difícil da sua vida, aquela mulher começa a ter percas. E percas que não tinha como substituir, porque não tem como substituir um filho. E ela perdeu os 2 únicos filhos que ela tinha. E ficou somente ela, Ruth e Orfa. Sabe o que é interessante, irmãos? É que com aquela mulher, mesmo com toda a dificuldade, a amargura, porque ela começou a se tornar amarga devido à perda, não entendendo o porquê que Deus permitiu tudo aquilo na vida dela. Todas aquelas circunstâncias e situações, porque a vida dela começou a ser só de perca. Porque a partir do momento que ela perdeu o seu esposo, ela também começou a perder ali na vida financeira. A família dela não tinha a mesma estabilidade, não tinha a mesma segurança, mesmo com os 2 filhos, porque os 2 filhos também adquiriram as suas famílias. E depois aquela mulher perde seus 2 filhos. Ela perde algo também muito importante para ela. Aquela mãe perdeu os 2 filhos que ela tinha. Já de idade, não tinha como casar novamente, não tinha como constituir família novamente. E dentro da própria palavra de Deus fala que Noemi ouviu falar que o Senhor começou a abençoar Judá. E ela tomou uma decisão. Ela tomou a decisão de fazer o caminho de volta. E sabe o que é interessante? É que aquela mulher de Judá para Moabe, ela foi cheia. Foi a mulher que foi cheia de bens, com a sua família completa, uma mulher que foi cheia de sonhos, cheia de projetos, cheia de realizações. E depois de um determinado tempo, como a própria palavra relata, depois de 10 anos, aquela mulher volta completamente vazia, sem marido, sem filho, sem estabilidade financeira. Somente ela, com 2 noras. E eu parei para meditar, porque nós, hoje em dia, dependendo da situação, nós desistimos com muita facilidade. Nós não queremos nem fazer o caminho de volta. Mesmo a gente sabendo que Deus está abençoando, que existe uma promessa de Deus de bênção e de prosperidade, muitas das vezes nós temos dificuldade de fazer o caminho de volta, porque nos sentimos que vamos ser humilhados, vamos ser diminuídos, porque aqueles que onde a gente saiu tão cheio e estamos voltando tão vazio, vão nos humilhar, não vão nos receber, e ali a gente se enche de orgulho e não fazemos, e temos dificuldade de fazer esse caminho de volta. Noemi, ela não teve dificuldade quando ela ouviu falar que o Senhor, porque ela não disse, ela não ouviu falar, e a palavra relata nisso no próprio capítulo 1, que ela
teve. Se Deus está abençoando lá, é para lá que eu vou. Eu vou ter que voltar vazia? Vou ter que voltar sem nada? Vou. Vou ter que voltar emocionalmente arrebentada? Vou ter que voltar sem nenhuma estrutura psicológica? Vou. Mas eu vou voltar aonde o meu Deus está. E muitas das vezes nós temos essa dificuldade de estar aonde o Senhor está. Nós temos dificuldade porque nós queremos que o Senhor venha o tempo todo aonde nós estamos. Mas existe momento da nossa vida que é necessário nós irmos aonde o Senhor está. Muitas das vezes Deus espera que eu e você tenhamos a mesma atitude que Noemi. Está doendo? Está vazio? Está decepcionado? Financeiramente está arrebentado? A família está para pipocar, o casamento está para se destruir? Então vá aonde o Senhor está. Porque quando a gente toma essa atitude de ir aonde o Senhor está, Deus ele já começa a fazer um milagre na caminhada. Porque o que eu pude entender é que quando Noemi tomou aquela decisão e ela foi com as duas noras delas ali, com as duas noras, elas foram ali na caminhada. Porque até então eu pensei assim, não, lá na cidade de Moabe, né, Noemi decidiu, e ali Orfa foi embora, né, Ruth decidiu ir com ela, mas não. E eu li, e eu reli, e eu li de novo, e eu pude entender que aquelas 3 mulheres, elas já tinham saído da cidade, elas estavam a caminho. E ali começou a jornada daquelas 3 mulheres. Ali começou pontos cruciais de decisões para a vida daquelas 3 mulheres que estavam vazias, financeiramente falidas, porque a lei da época era muito clara, não era a mulher que trazia o sustento, é o homem. E quando uma mulher fica viúva, alguém da família tem que assumir a viúva. Então existia um costume dentro da lei que precisava ser cumprido, honrado. E nessa caminhada começou ali o cuidado de Noemi e o amor dela pelas suas noras. A primeira decisão difícil para aquela mulher que já tinha perdido os 3 homens importantes da sua vida foi que ela tinha que se desfazer das 2 filhas importantes na sua vida. A palavra de Deus relata que aquelas 2 noras foram maravilhosas para ela. Cuidaram, amaram, honraram aquela mulher o tempo todo. Elas foram fiel, até mesmo elas sendo moabita, elas deixaram de fazer as práticas delas, de servirem ao Deus dela para se submeter e servir ao Deus de Noemi, porque ela estava numa casa cristã. Elas estavam ali vivendo numa família cristã. E como a palavra do Senhor relata, aquelas mulheres se submeteram.
se prolongue os teus dias sobre essa terra. E isso é inegociável diante de Deus. E sabe o que é interessante? É que aquelas duas jovens, quando casaram, elas se submeteram à sua família, à família do seu esposo. Elas serviram o mesmo Deus, adotaram os mesmos costumes. Elas simplesmente começaram a honrar. Elas adotaram Noemi como mãe. Elas cuidaram de Noemi como mãe. Elas honraram e amaram e cuidaram dela como mãe. Como uma filha que cuida e ama muito a sua mãe. E cuida. E elas honraram tanto que elas honraram aquela família como sendo delas. Como se elas sempre nasceram num leito cristão, uma família cristã. E não era assim. Elas precisam ser felizes, elas precisam ter a sua família, porque aquelas duas jovens, mesmo casadas, no período de casada, elas não tiveram filhos. E Noemi, ela se preocupou com isso. Ela amou tanto aquelas meninas, que ela chegou para elas e disse: olha, eu libero vocês. Volta para casa da família de vocês, para que vocês possam se submeter, para que vocês possam casar. Eu já sou velha, eu não tenho mais como ter filhos, para que meus filhos possam casar com vocês. Não tem mais como, então volta para a tua casa, volta para a tua família. Se case, vocês merecem. Que o Senhor abençoe. E ali ela começou a abençoar aquelas noras. Ela disse: olha, tudo que vocês fizeram durante esses 10 anos de bom, de honra, de amor, de cuidado, que o Senhor contribua, venha sobre a vida de vocês 10 vezes mais. Ela começou a abençoar aquelas jovens. E foi uma decisão, eu mesmo fiquei me imaginando, uma pessoa que perde tudo, e as companheiras que estavam o tempo todo com ela, ela teria que liberar, que não é fácil liberar aquele que a gente ama, mas o amor dela por aquelas meninas era tão grande, que ela disse: não, vocês merecem ser felizes, por tudo de bom e de honra que vocês fizeram, que o Senhor abençoe vocês. E hoje em dia é tão difícil uma nora, né? Uma sogra abençoar uma nora, né? É mais fácil amaldiçoar, xingar, esbravejar, entrar no meio do casamento para destruir o casamento do filho, se meter aonde não é para se meter. Hoje os valores estão tão trocados e tão difíceis, e eu fiquei imaginando a situação daquela mulher. E a palavra do Senhor relata que aquela mulher, ela continuou ali a sua caminhada, ela chorou com as suas noras e se despediu. Orfa tomou a decisão de voltar para a família. Chorou, teve todo o seu momento de despedida, todo o seu período de dor, porque eram 10 anos. Mas ela voltou para a sua casa, para a sua família, para os seus deuses, para as suas crenças. Ela decidiu voltar. Mas Ruth não. Ruth, ela tomou uma decisão completamente diferente. E Ruth, ela tomou a decisão de abandonar a crença dela, de abandonar a nação dela. Ela tomou a decisão de continuar honrando aquela mulher. Porque a decisão, ela não sabia o que esperava por ela na nova cidade de Judá. Ela era moabita. Judeu não se dá com moabita. Ela era uma mulher rejeitada por aquela nação. Era uma mulher que era vista por aquela nação por olhos ruins.
o tempo todo sempre colocado de lado, sempre rejeitado. Mas o amor e o cuidado de Ruth era tão grande que ela tomou essa decisão: não, eu vou contigo. Onde você ficar, ali eu vou estar. O teu Deus é meu Deus, a tua nação é minha nação. E se você morrer, ali também serei enterrada. Uma mulher completamente diferente. Uma mulher que não tinha nada a ver com o povo judeu. Não tinha nada a ver. Nem costumes, nem família, nada a ver. Mas sabe o que foi interessante? Foi 10 anos aquela mulher junto com ela, e ali foi plantada a palavra de Deus, ali foi plantado o amor, e ali foi plantado o cuidado, e ali foi plantado o milagre, ali foi plantada a restauração. Mesmo em momentos de dificuldade difícil, ela viu e ela entendeu que o Deus de Noemi sempre iria suprir. E mesmo para Ruth, também não foi fácil essa decisão. Mas ela falou: não, espera só um pouco. Eu pelo menos, se fosse eu iria passar bom. Passei tantos anos com a minha família, sei como é que é lá, sei como é que é os deuses, sei como é que é a religião, sei como é que é o costume. Já estou 10 anos aqui nessa família. E sei que aqui acontece milagre, e sei que aqui sempre as coisas acontecem, sei que aqui tem paz, sei que aqui tem amor, sei que aqui tem prosperidade, sei que aqui tem compreensão, mesmo em tempos difíceis. Porque aqueles jovens casaram em período de fome sobre a terra, não foi em período de prosperidade, não foi em período que eles podiam estar esbanjando o tempo todo para suas mulheres, não. Foi um momento difícil, onde havia fome. Mas ela entendeu que não tinha fome na casa de Noemi, porque Deus sempre provia. Porque se ela não tivesse, irmãos, convivência com o milagre de Deus, ela não tinha tomado essa decisão. Havia um propósito na vida de Ruth. Deus tinha um chamado para aquela mulher. Deus escolheu uma mulher completamente diferente da nação para fazer grandes coisas, para ensinar para mim e para você que Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus espera é que realmente você possa honrar o teu compromisso, é que realmente você possa ser fiel com a tua palavra, fiel com a tua família, é que realmente você comece a entender o propósito de Deus, que Deus tem para você dentro da tua casa. Deus, Ele não escolhe se é grande ou se é pequeno. Deus escolheu Ruth, uma moabita idólatra. Mas o milagre aconteceu. E quando a gente vai lendo a palavra do Senhor, a gente vê que depois da despedida e toda aquela caminhada, e cada vez que Noemi chegava mais perto da cidade de Judá, mais difícil ficava para ela. Eu acredito que aquela mulher teve grandes conflitos. A Bíblia não relata, mas foi a mulher normal que vai voltar para a sua terra, para o meio da sua parentela, sem marido, sem filho, sem casa, sem nada, que ela não tenha problemas psicológicos, problemas emocionais, que ela não esteja em crise, porque a própria palavra relata que quando na caminhada dela ali na cidade, que ela encontrou um parente, e ele disse: Noemi, é você, Noemi?
porque sou amarga. Ela quis dizer porque eu estou destruída, amargura de alma, emocionalmente arrasada, não tenho mais marido, não tenho mais filho, não tenho mais nada. Não sou mais a Noemi, aquela jovem que saiu com tudo. Não, hoje sou Mara, volto completamente vazia. E é interessante que com todas as circunstâncias e situações ou amargura, Noemi ela continuou a cuidar de Ruth e Ruth continuou a cuidar de Noemi. A gente pode mesmo ler que ali aquela mulher começou a chamar de filha, minha filha. E sabe que uma boa mãe, ela sempre orienta os seus filhos. E a gente vê dentro da palavra de Deus que Noemi começou a ensinar a Ruth como ela tinha que se proceder na cidade de Judá, como que ela tinha que se comportar, como que ela tinha que agir. E o tempo todo aquela mulher com cuidado com aquela jovem, porque ela dizia: não, você precisa ser feliz, você precisa ter um bom marido, um homem que cuide de você, porque tudo que você fez para mim, Deus há de te compensar, de recompensar. E houve aquela preocupação daquela senhora, daquela mulher já de idade, porque ela dizia: Ruth, eu não sou mais jovem, mas eu sei que um milagre vai acontecer. Sabe, aquela mulher ela ensinou a Ruth, até mesmo na hora que foi para trabalhar, porque a Ruth teve uma preocupação com o sustento, e a Ruth disse: não, eu vou lá para o campo colher os milhos. Não era filha dela não, mas ela se preocupou em trazer o sustento para dentro da casa, porque dentro da lei ainda, nenhum familiar do esposo de Noemi tinha assumido a responsabilidade. Elas precisavam sobreviver. O homem que era responsável pela lei de assumir a responsabilidade de Noemi estava fazendo de conta que não sabia de nada. E elas precisavam sustentar. E Ruth disse: não, eu vou para o campo, eu vou trabalhar, vou trazer sustento. E ela ensinou aquela jovem até como trabalhar e como agir, como se comportar. Você vai no campo de fulano, porque fulano é parente do meu esposo, porque ele é honrado, porque ele é um homem que tem compromisso, que tem palavra. E aquela jovem fez tudo aquilo que a sua sogra ensinou. E sabe o que é interessante? Que Deus abençoou aquela jovem. A palavra de Deus diz que no final do dia aquela mulher, aquela jovem veio com um maço muito grande de milho, alegre, porque estava trazendo sustento para casa. E hoje em dia, né, tem uns preguiçosos, morto, que vê que está faltando comida dentro de casa, não tem coragem de sair para capinar no quintal, não tem coragem de sair para fazer uma faxina, morre e não consegue trazer o sustento para dentro da sua casa, não tem amor, não tem cuidado pela sua família. O filho vê que o pai está na maior dificuldade, a mãe está na maior dificuldade, mas não tem coragem, não consegue honrar a sua casa, não tem amor, não tem cuidado, não tem compaixão, só quer sugar, só quer o que é do bom e do melhor
Então nós temos que trabalhar unidos, amar, respeitar e ajudar também quando há necessidade, porque existe a necessidade. Ruth poderia simplesmente ter chegado ali na cidade de Judá e dito: olha, tu já está aqui com a tua família, segue teu rumo, que eu sigo o meu. Mas ela não fez isso. Ela cuidou. Ela foi trabalhar para sustentar aquela senhora, trazer alimento. E o amor e o cuidado de Noemi foi tão grande que ela se alegrou, e Ruth compartilhou com ela. A própria palavra relata sobre isso, que ali elas compartilharam aquela alegria da prosperidade naquele dia, do suprimento daquele dia. E ela falou assim: olha, e ela perguntou a Noemi: rapaz, mas quem foi, né? Que o Senhor abençoe esse homem que te abençoou, que Deus provê na vida dele. Noemi, sem saber quem era, começou a abençoar aquele homem do campo que tinha abençoado Ruth, que tinha dado cuidado, proteção. Aquele homem que avisou no campo para nenhum homem mexer com aquela jovem, para que ela não fosse desonrada nas terras dele. Coisa difícil, porque hoje em dia o pai permite o filho e a filha para dentro de casa transar, desonrar a casa, desonrar a família da moça e do rapaz dentro da sua própria casa, e acha que é normal. Antes dentro da minha casa do que no motel. Antes trazer a maldição para dentro da minha casa, fazer a minha família maldita e a família dessa jovem maldita, do que eles tomarem uma decisão e eu tomar posição de pai e de mãe. E foi interessante porque Boaz, ele disse: olha, quem é essa jovem? Eu nunca vi ela no campo. E disseram: olha, essa jovem é a moabita que veio com Noemi. Ele falou: então, olha, avisa para todos, ninguém toca nela, ninguém perturba ela. E tem outra: de tudo que vocês retirarem, sempre deixa um pouco para que ela venha atrás recolher. Mas hoje em dia, irmão, é muito difícil esse